Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa aula sobre orçamento de obras em BIM. E nós estamos falando sobre o QVisus, né, um software aí da AutoQI Tecnologia, uma empresa aí que já tem muitos anos de experiência e que agora também tem esse software para orçamento e planejamento, né? No vídeo passado a gente viu sobre a configuração da IAP, para deixar ela bonitinha aqui, como vocês viram, né? Ou conforme o desejo e o padrão de vocês. Vocês percebem que tudo é possível vocês conferirem, né, configurarem, desde que façam da forma correta, né? Então, só recapitulando, né, o que a gente fez, deixa eu selecionar um elemento, eu vou aqui em propriedades, e nós configuramos basicamente aqui, né, esses dados que é um campo, né, um grupo de informações que já vem pré-definido pelo QViso para a gente preencher, né, os dados adicionais do orçamentista para adicionar aqui no elemento, e configuramos a nossa EAP para aparecer dessa forma que a gente quer, né? Colocamos aqui para aparecer apenas no QViso EAP1, QViso EAP2, né? Se a gente tivesse nível 3, a gente colocaria também nível 3, tá? Nesse vídeo, eu quero mostrar para vocês sobre a quantificação, tá? Estou aumentando aqui, abrindo, expandindo, e notem que a gente já tem vários itens de quantificação aqui, tá? Olha só, já tem nomenclatura, isso aqui nós não inserimos nenhuma coisa, né, nada, isso vem pré-configurado no software, né, no template original do software, e tudo também é configurável, né, para deixar do seu jeito, né, para sempre você ter esse template. E dá para fazer vários templates dependendo aí do seu uso. Nesse caso, eu vou estar mostrando para vocês agora como que a gente faz, como que a gente pode configurar isso, aonde a gente vai, né? Mas primeiro eu vou mostrar a parte de quantificação, né? Como que é feita essa quantificação aqui para vocês entenderem. Antes de entrar na quantificação de fato, né, eu vou de novo, nós vamos aqui em propriedades, isso é legal, né, da gente ter, porque a gente consegue ter a aba de propriedades, a aba a janela do modelo, várias informações, tudo em um, e isso facilita bastante, né, a gente não precisa ficar abrindo, um clica no outro, vai, depois volta, então isso facilita bastante, bem bacana aqui no QI tá? Com um elemento selecionado, sempre com um elemento selecionado, e aqui em propriedades, tá? De novo, a gente tem aqui as propriedades do modelo, que já vem lá do modelo, esse grupo aqui dos dados adicionais orçamentistas, tem mais aqui dados adicionais também, ambiente, descrição, instalação, QI personalizada, tá? Nós vimos aí alguma coisa de personalizada, eu vou mostrar para vocês, que é uma análise de vãos aqui para a alvenaria. Se a gente pegar um outro item, nós temos aqui já outros grupos de informações, tá? Mas eu vou deixar só a alvenaria aqui, só a parede, no caso. Depois nós temos os quantitativos do elemento selecionado, né? Então, parede chapisco, que é uma camada, 45,50. Então, todos os elementos são iguais aqui. E notem que se eu estou tentando clicar aqui, a gente não consegue, tá? A gente não consegue alterar. Esse aqui a gente até consegue, só que daí vai ficar fora do nosso... Não vai fazer sentido a gente alterar isso na mão, né? É bom criar um critério para ele nos dar essa informação. E assim temos várias e várias informações aqui. Temos as quantidades do ArchiCAD, né? Várias quantidades. Só que, rolando lá para baixo, né? Temos o Base Quantities. É interessante a gente pegar aqui, para a gente fazer a quantificação. É legal pegar isso aqui, tá? Pegar essas informações aqui. E essa aqui ela é uma geometria e ela é calculada pelo QVisus, tá? Eu gosto de pegar isso porque acaba dando um pouco mais de tranquilidade, né? Mas também a gente poderia estar pegando aqui os base quantities sem nenhum problema. Aqui, tá? Poderíamos pegar aqui na base do ArchiCAD. Mas, supondo que nós não teríamos essa informação, vamos lá, vamos colocar aqui que venha um modelo IFC sem informações. Que daí não seria modelo IFC, o pessoal aí que já conhece, sabe muito bem o que eu estou falando, né? Porque IFC tem que ter informação, não é só a geometria. Se for só a geometria, vai ser qualquer coisa 3D, né? Só isso. Mas vamos supor que venha esse modelo para nós sem informação.
Mesmo assim, a gente conseguiria estar fazendo quantificação, tá? Porque o KVisus, ele faz a leitura dessa geometria e nos traz essas informações. E a gente tem que saber quais informações a gente vai extrair, tá? Então vamos lá. Primeira informação que nós temos aqui, né? Não nessa que eu estou selecionando, mas aqui 3D volume, né? 3D entre parênteses, ele está pegando essa informação do modelo 3D e é o elemento que eu tenho selecionado aqui, que é o meu volume. É a parede e ele está calculando o volume, beleza? Depois nós temos aqui área de projeção superior. Deixa eu aproximar, deixa eu fazer um negócio aqui. Vai isolar só esse elemento aqui, aí fica mais fácil da gente verificar. Notem que quando ele tem esse olhinho aqui do lado, né, ele seleciona, que ele destaca o que ele está quantificando. Isso é uma coisa muito legal para a gente saber exatamente aquilo que ele está quantificando. Porque às vezes a gente imagina que é uma coisa e não é, e assim a gente tem informação, a gente pode quantificar isso aqui de uma forma bem legal. Depois nós temos aqui a área de projeção vertical, tá? O que é essa projeção vertical? É a mesma área aqui, né? De uma forma só com outro nome, né? Tem um pouco mais de área aqui, né? Eu não vejo tanta diferença. Depois nós temos a área de projeção lateral, tá? Tá pegando uma face dela e sempre vai ser área líquida, né? Aí nós temos a área de projeção frontal, vai ser lá na frente, né, da minha parede. Se a parede, se a gente estivesse olhando assim, né? Então essa seria a nossa frente. O ruim é que toda vez eu tenho que rolar lá para baixo, não tem problema. Depois nós temos a área de projeção frontal, já mostrei. Altura da caixa delimitadora, olha lá, altura da minha parede, 3,25. Depois eu tenho a altura lá do 1, altura lá do 2, que eu não consigo selecionar, né? Não tem a vistinha aqui, o olho. Depois nós temos a altura da projeção vertical sem inclinação, que é a mesma altura da caixa delimitadora, tá? Largura da caixa delimitadora, no nosso caso é a espessura da nossa parede, né? Lembrando que essa parede é uma parede composta, tem alvenaria, tem chapisco, tem emboço, tem todas as camadas aí. Aí nós temos aqui outras medidas, né? Outras informações que a gente não consegue selecionar. E temos aqui largura da projeção vertical, né, sem inclinação, é a mesma praticamente, tem 2 milímetros a mais. Comprimento da caixa delimitadora, que é o comprimento da nossa parede. Depois, o último item que a gente consegue verificar é o comprimento da projeção vertical sem inclinação, que é o mesmo aqui do comprimento da caixa delimitadora. Tá? Então nós temos essas informações aqui que em todos os elementos a gente vai ter. Tá? Deixa eu realçar aqui, vou pegar um outro cara, pegar essa porta aqui, esse portão. E olha só, a gente vai ter esses mesmos itens para quantificar aqui também, tá? Porque isso aqui é o QI Visus que calcula. Então, área de projeção, tal, área de projeção frontal, lateral, que ele pega como se fosse uma lateral, para nós é a frente. A projeção frontal é aqui na lateralzinha, caixa de delimitador é a altura dele aqui, né, ele coloca aqui, 2,40 alguma coisa, está mostrando aqui, mas ele sempre vai colocar ali. Então é importante, nesses elementos a gente sabe, a gente vai quantificar por área, a gente tem uma facilidade. Mas quando a gente quer calcular alguma coisa, como por exemplo, escavação de bloco de concreto, que aí a gente não tem essa informação modelada, a gente precisa calcular. Eu vou estar mostrando para vocês aí nesse vídeo, nos próximos, como que a gente inclui esses parâmetros aí, como que a gente faz para quantificar isso, tá? Mas vamos lá, vamos pegar uma parede. Eu gosto sempre das alvenarias, eu tenho um carinho grande por alvenaria. Vamos lá, vamos quantificar vamos ver o que está sendo quantificado nessas alvenarias, né? E aí, já adiantando para vocês, junto com a quantificação sempre vai ter a questão da nomenclatura dele, tá? Da descrição. Então nós vamos clicar aqui em cima, ó, em regras do modelo, com tudo selecionado aqui, ele já vai direto para as regras do modelo da nossa parede padrão IFC Wall Standard Case, tá? E aí, nós temos o seguinte caso, né? Já mostrei essa tela aqui rapidinho para vocês, quando a gente configurou a IAP. Mas olha só, nós temos aqui todos o que está cadastrado no modelo, né, de IFC, tá? Os itens, né, as classes que nós temos. No nosso caso, a gente vai trabalhar agora só com as paredes. Começando aqui, nós temos que nós queremos contabilizar ou não, né? Se eu desmarcar essa caixa, ele não vai contabilizar.
né? No nosso caso, eu quero contabilizar. Utilizar quantitativos contidos em grupos de propriedades, né? Os grupos de propriedades, eu expliquei um pouquinho para vocês. A gente clica aqui, grupo de propriedade, e já são os grupos de propriedades ou que vem do modelo, que vem pronto, que o projetista fez, já deixou tudo parametrizado, bonitinho, como a gente tinha solicitado, ou são grupos de propriedades que a gente cria aqui para depois puxar essa informação, tá? No nosso caso, nós temos aqui um P7 do QI Builder dos itens associados, né? QI Builder é para instalações lá da AutoQI também. Aí temos o P7 Eberic, AutoQI Eberic, itens associados, que vem lá do Eberic, projeto estrutural. TQS Armaduras, né, que é um outro software, né, já está mapeado aqui dentro do próprio Visus. TQS Taxas, AutoQI Builder itens associados, aqui está repetido os dois itens associados e aqui não é um P7, é só um grupo de elementos associados, tá? No nosso caso, das nossas alvenarias, nós não temos essa informação, tá? Nós não temos esse grupo de informações aqui dos elementos associados, tá? Mas nós vamos tratar ele aqui dentro, tá? A gente pode trazer essa informação, como vocês estão vendo aqui, tá? Vou deixar um pouco assim que a gente consegue ver a nomenclatura lá. Claro que não é uma atualização em tempo real, né? A gente sempre tem que pedir para atualizar, mas dá para vocês verem do que eu estou falando, tá bom? Então, nessa primeira aba aqui, né, descrição e medição, tá? No primeiro quadrante aqui superior, nós temos aqui a descrição do objeto da lista, na lista. Ou seja, vai ser a nossa nomenclatura, tá? E o que ele está pegando nesse caso para dar a nomenclatura para para as nossas linhas de orçamento, para os nossos serviços? O que ele está pegando? Ele está pegando aqui o material e a espessura desse material. Notem que tem aqui tijolo cerâmico, espessura 14, né, 0,14 metros, com vão maior que 6 metros. Tá? E também ele está colocando aqui, lá embaixo, depois eu vou mostrar para vocês, está colocando esse parede aqui, né? Então fica parede, tijolo cerâmico, espessura, com vão maior que 6 metros, né? Da onde que vem esse com vão maior que 6 metros? Vem aqui do marcar como, que depois eu vou estar mostrando para vocês o porquê que a gente faz esse marcar como, tá bom? Então, notem que ele pega essas informações lá do meu modelo, tá? Então, ele está pegando, da onde que vem, né? Deixa eu fechar aqui, vou cancelar. Da onde que vem essas informações do meu material? Vamos lá em propriedades e olha só. Nós temos aqui vários materiais, tá? E a gente não está especificando um apenas, ele está puxando de todos os materiais. Então, ele vai pegar o nome e a espessura. Nome, espessura. Nome, espessura. Nome, espessura. Nome, espessura. Tá? Voltando lá no na nossa configuração, nossas regras, olha só, ele está trazendo o nome e a espessura. A espessura ele traz aqui com um prefixo para saber o que a gente está falando, não ter simplesmente um número solto lá sem a gente saber, tá? Isso serve principalmente para a alvenaria, tá? Como nós não temos a informação do nosso modelo, né, do nosso tijolo modelada, a gente precisa colocar isso para distinguir o que é uma parede de 14, o que é uma parede de 19, uma parede de 9, uma parede de 11,5, se tiver. Enfim, a gente tem que fazer dessa forma. Porque para os outros itens aqui, parede, pintura azul escura, espessura 0,001, para nós não importa, né? Quanto que vai de pintura, porque a gente sabe que para pintura tem que dar 2 ou 3 demãos, dependendo do caso. Então, isso aí é menos importante do que a espessura da parede, porque a espessura da parede influencia na especificação do material que a gente vai utilizar. O certo seria vir, né, com essa informação já pré-determinada no nosso modelo, né, dizendo qual o tijolo que a gente vai utilizar. Como não temos, a gente pode utilizar algumas formas aqui que eu vou estar mostrando para vocês. Por enquanto, só estou mostrando aqui como que a gente faz a quantificação, tá? Feito isso, né, a gente poderia colocar querer colocar
mais uma forma de descrever, de alguma forma, né? Querer incluir mais uma informação, vocês podem ver aqui que, deixa eu ver aqui, nas coberturas, deixa eu ver aqui, aqui, para o guarda-corpo, olha só, que é aqui no IFC Railing, né? O cadastro correto é corrimão, né? Mas a gente fala guarda-corpo e corrimão. Ele já traz várias outras informações, né? Traz a referência, o tipo, o layer e a altura. O que mais? Vamos pegar aqui na janela. Na janela ele já pega aqui entidade, layer, height, width, type, depois mais height e width de novo. Tá? Então, são várias e várias informações. Mas, sempre como eu falo, a gente precisa sempre ver como que está modelado para poder, então, fazer a quantificação da forma correta. Tá? A nomenclatura a gente configura de uma forma bem tranquila e a nossa medição do objeto, que é aqui nesse quadrante inferior, a gente consegue também configurar aquilo que a gente quer trazer. Tá? Então, no nosso caso aqui das nossas alvenarias, a gente está pegando aqui como um método principal é a área cotas. Tá? Então, deixa eu clicar aqui, área cotas. Tá? A gente poderia estar pegando aqui também, lá dentro aqui do 3D, a área de projeção lateral, tá? Lembre que a área de projeção lateral é aquela nossa a forma que a gente tem para que é a nossa frente, né? Parece ser lateral, mas é a nossa frente, como a gente está vendo aqui, ó, como se a gente estivesse vendo isso, essa nossa frente aqui, tá? Podemos pegar essa informação. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Ou podemos manter aqui como área, cadê? Área cotas, tá? Cadê área cotas? Área cotas, tá? E alternativamente, né, a gente pode trazer aqui essas outras informações, né? Se nós não tivermos essa área cotas, a gente vai trazer a área da superfície, que vem lá do ArcCAD Quantities. Se a gente não tiver isso, a gente vai trazer o Net Side Area, que é a área líquida. E se a gente não tiver isso, a gente vai trazer o volume, né, disso aqui. Tá? Geralmente a gente já tem essa área cotas, né, porque vem parametrizado dessa forma. Tá? E um outro item que a gente coloca aqui, que é esse prefixo parede, né, que está aqui já nesse modelo. Por isso que ele fica dessa forma que vocês estão vendo aqui. Parede, né, que está aqui o prefixo. Tijolo cerâmico, que é o nosso material, tá aqui o nome do material. A espessura do nosso material, né, tem um prefixo ESP e daí tem um 14 centímetros e com 1 metro no final. E por último, para finalizar, nós temos aqui com vão, né, e maior que 6 metros. Por que que ele faz isso? Porque como a gente está utilizando aqui a base de dados Sinap, que vem por padrão no software, vem pré-configurado, no Sinap a gente sempre tem a divisão nas paredes das alvenarias são com ou sem vãos, né, com área menor ou igual a 6 metros, ou com área maior que 6 metros, né, área líquida maior que isso. E aí cada item desse tem uma quantificação, uma composição diferente, tá? E aí como que a gente coloca isso? A gente faz uma marcação nas nossas paredes, né, como se a gente estivesse fazendo lá algum xizinho na nossa parede, na nossa construção. É mais ou menos isso, tá? Então nós vamos aqui em marcar como, tá? É uma aba específica para isso, tá? E aí são regras, né, que a gente coloca. Então eu quero marcar com vão, tá? Tá vendo aqui em cima? Tá com vão, então essa regrinha está sendo aplicada, né? Qual filtro, né? O que eu quero aplicar? Eu quero aplicar para as minhas alvenarias, né? Vou aplicar para todas as alvenarias aqui. E ele aplica também para os outros layers, né? Então, para todas as nossas alvenarias e para os nossos layers também, tá? E eu quero que faz essa análise do vão, tá? QI Visus. E aí é uma regra que a gente tem que criar lá fora, né? Eu já vou mostrar também, mostro para vocês em vídeos futuros como que a gente cria essa regra, onde que a gente vai para criar essa regra, tá? E que contém, né? Nessa análise que ela contém aqui com vãos, tá? E ele vai aplicar aos quantitativos, né, aqui da minha parede de tijolo cerâmico espessura 14 e parede de tijolo cerâmico espessura 19. Que ele pega a lista lá e traz para cá. Aplicar marcador apenas aos quantitativos, né?
porque as composições no SINAP, elas se aplicam, né, as composições diferenciadas são dessa forma aqui, tá? Depois nós temos também com área menor que 6 metros quadrados, ou área maior que 6 metros quadrados. Aí o funcionamento é muito parecido, né? A gente tem os filtros aqui, aonde a gente está aplicando, tá? Qual é a informação? Então essa informação já é uma informação natural que vem do modelo, que é o net side area, que é a área líquida, tá? Menor que 6 metros. Então a gente coloca aqui, se ele for menor que 6 metros, a gente coloca o valor menor que 6 metros, né? A gente vai colocar essa marcação aqui. E se for maior que 6 metros, a gente vai colocar aqui, né, o net side area, a gente vai colocar maior que 6 metros e vai colocar aqui, aplicar aos quantitativos, tá? Então, isso é uma forma de fazer essa marcação para depois a gente conseguir colocar as composições de custo, né, que é lá na frente que a gente vai estar colocando, tá? Mas, no nosso caso, né, a gente vai estar fazendo diferente, porque isso é uma forma que já vem pré-configurada para a gente utilizar a base de dados Sinap, né? Não utilizar a base de dados Sinap, porque a gente pode estar utilizando a base de dados Sinap, mas podemos estar utilizando os critérios de medição e pagamento de outra base de dados ou nossa própria. Não é recomendado fazer dessa forma, tá? Mas num primeiro momento pode ser interessante, porque você tem os seus critérios de medição e pagamento da sua empresa, da sua consultora, que você vai estar fazendo, vai aplicar para um empreiteiro, por exemplo. Você vai receber por isso, vai aplicar para o empreiteiro. Mas você está usando uma composição que é do Sinap. E depois você vai adaptando essa composição, vai melhorando. Mas os critérios de medição e pagamento, eles pouco mudam ao longo do tempo, né? Como é o caso que acontece muito em obras privadas, que é a gente fazer o pagamento de alvenaria com o conceito lá que vem lá do TCPO, né? Que vãos até 2 metros quadrados, né? Cada vão, a gente não desconta o vão, tá? Se o vão for maior que 2 metros quadrados, a gente desconta só aquilo que excede o vão, tá? E aí algumas empresas colocam alguma coisa intermediária também, né? Vãos de 2 a 4, a gente paga 70% do vão. Acima de 4 metros quadrados, a gente, né, desconta todo o vão, ou desconta só uma parcela, enfim, tem várias formas. E aí, só que a composição de custo, ela é a mesma. O que vai influenciar é no quantitativo, né? Lá no final, bem no final de tudo, né, do orçamento pronto, os custos, eles devem ser muito próximos, tanto com uma base de dados Sinap, que muda a sua composição em função da, sei lá, da classe da parede, né, da marcação da parede, vou colocar aqui, se ela for com vão ou sem vão, maior ou menor que 6 metros quadrados, muda-se a composição de custo, né, e a quantificação no Sinap sempre é a área líquida, é até mais fácil de fazer uma quantificação, porque a gente não vai colocar vãos, né? E no caso do Sinap, a gente muda, né? A composição é a mesma e a gente muda só a quantificação. Então lá no final, uma pela outra deve ficar muito parecido, tá bom? Pessoal, o que eu queria passar nesse vídeo era isso, né? Como que a gente faz a quantificação, aonde a gente vem aqui para quantificar. Num próximo vídeo, eu vou estar mostrando aqui para a gente fazer do zero uma quantificação aqui das paredes, né? Principalmente de alvenaria, né? Que é o maior gargalo aí que a gente tem nos métodos convencionais, né? Porque dá trabalho e tudo mais. Aqui a gente vai estar fazendo de uma forma bem mais inteligente, tá bom? Então, nos vemos aí no próximo vídeo.